favor, deixa o seu like já aqui no início do vídeo, porque quando você não dá o like, o robô do YouTube entende que você não quer receber os meus vídeos, e aí você para de ser notificado todas as vezes que postarmos vídeos novos aqui no canal. A coisa que menos se espera é falar que cantores gospel possivelmente têm um pacto com o diabo. Se você vasculhar pela internet, você vai encontrar não só mas diversos vídeos, posts acerca do assunto. Pessoas de renome na música gospel, na música cristã evangélica, são citados, inclusive até com argumentos muito convincentes. Algumas pessoas se deram o trabalho de analisar DVDs, músicas, gestos, figurinos, um universo em geral, para poder comprovar por A mais B que determinados cantores gospel que estão na fama possivelmente fizeram pacto com o diabo. Mas aqui vai o nosso questionamento. Até quando isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Porque existe muita informação espalhada pela internet. E nós sabemos que a internet ela é um poço de muitas verdades ocultas, verdades que as pessoas precisam saber, como também é um berço de muitas mentiras, onde as pessoas se aproveitam do espaço, desse grande mar onde existem diversas pessoas aí conectadas, para poderem espalhar mentiras, ou simplesmente criam teorias conspiratórias para ganhar acessos, para ganhar views. E no meio de tantas informações, o que é verdade e o que é mentira? O intuito deste vídeo não é espalhar as bobagens, não é espalhar notícias falsas, muito menos afirmar que cantor A ou cantor B tem pacto com o diabo. Na verdade, o intuito desse vídeo é apenas mostrar o que as pessoas estão falando na internet. É mostrar o que as pessoas estão debatendo na internet sobre esse tema. E olha, existe muito material a ser encontrado. E as pessoas que publicam esse material, esses materiais, afirmam categoricamente que vários cantores famosos possuem pacto com o diabo, pertencem à maçonaria, pertencem a seitas satânicas e que suas músicas e DVDs são repletos de mensagens subliminares. Antes de mais nada, nós precisamos entender como surgiu a música gospel. Primeiro, a palavra gospel é uma aglutinação da expressão God e spell, do inglês antigo, que traduzido significaria Deus soletra, uma música de boas novas. Esse tipo de música teve sua origem na música cristã dos negros americanos, os negros spirituals, no início do século XX. Tratava-se de uma música harmoniosa, diversificada em várias vozes, normalmente em corais, que ainda é muito comum nos Estados Unidos. Um solista, piano, órgão, guitarra, bateria, baixo, formando um pequeno conjunto musical. Pretendiam desta forma manter uma união perfeita entre os fiéis de Deus. União essa considerada desgastada devido aos louvores serem entoados através dos hinos tradicionais. Com sua popularidade, a música gospel ultrapassou os limites da igreja afro-americana e alçou voos, movimentando um mercado de milhões de dólares. Bom, precisamos entender que o gospel é um mercado. A expressão gospel veio para dar um nome ao mercado. Nós não estamos falando de louvor e adoração nas igrejas evangélicas. Existe uma diferença muito grande. Existe o adorador, o levita, que está dentro da casa de Deus e que está ali apenas para levar as pessoas a adorar a Deus. E existe o artista profissional do meio gospel, aonde ele vive daquilo, ele sobrevive daquilo. Ele leva entretenimento específico para um público específico, ou seja, da música gospel, do povo que curte música gospel, dentro da igreja ou não. Então, gospel no seu suprassumo da palavra significa que é um mercado, né? O significado real aí nós já falamos, mas o conceito que se tem hoje é que é um mercado. Inicialmente esse estilo musical era formado por um coral, como eu disse. Com o tempo a música gospel foi sofrendo transformações, mas algumas comunidades cristãs ainda preferem manter sua forma original, isso principalmente nos Estados Unidos. Os quartetos gospel, por exemplo, evoluíram de tal maneira que adotaram uma música gritante, danças exageradas e roupas bastante extravagantes.
foi nessa evolução que surgiu o rock nos anos 50, né? Então, a partir da música gospel é que surgiu o rock, que muita gente fala que o rock é satânico, que o rock é satanismo, sendo que o rock veio diretamente da música gospel. Então, existe as bandas de rock, né, que são satanistas, né, onde os membros são satanistas, mas o rock em si não tem nada a ver com satanismo. Inclusive, o rock saiu da música gospel. Um grande protagonista desse gênero foi o Elvis Presley, foi quem praticamente fez o rock se tornar conhecido para todos. E lembrando que Elvis Presley teve uma criação cristã protestante e conheceu a música gospel nas igrejas dos negros e a partir daquilo ali desenvolveu o que nós chamamos de rock hoje. Não estou dizendo que foi o Elvis que criou o rock, mas Elvis Presley, vamos dizer que ele praticamente anunciou o rock para o mundo inteiro. Eu sei que você deve estar falando aí, você enrolou e não falou, mas algumas coisas precisam ficar claras antes da gente aqui dar nome aos bois. Bom, diversos nomes da música gospel são envolvidos em polêmicas espalhadas pela internet que supostamente fazem parte da maçonaria ou de seitas satânicas. Dentre esses nomes, são citados o pessoal do Trazendo a Arca. Eu não estou dizendo que é verdade, tá, gente? Estou dizendo que se espalha por aí. Existe um vídeo aí que mostra o vocalista do Trazendo a Arca fazendo um símbolo supostamente satânico. Existe um vídeo aí acusando a Aline Barros. Tem vídeos aí acusando o Thales Roberto, a Ludmilla Feber. Esses e outros artistas, né, são constantemente atacados na internet como se tivessem feito pacto com o diabo. Cantores gospel que fizeram pacto com o diabo segundo esses boatos aí, essas conversas. Mas até onde isso é verdade? Bom, se você olhar bem, existem uns blogs aí, o principal alvo dessas teorias conspiratórias é a cantora Aline Barros. Se você digitar aí no Google Aline Barros, pacto com o diabo, vai aparecer inúmeros resultados, vídeos, postagens em blog, postagens em redes sociais, diversas matérias, inclusive até de site de notícia gospel, você pode encontrar aí as notícias acusando a Aline Barros de satanismo, de envolvimento com a maçonaria, de enviar mensagens subliminares através dos seus trabalhos, né? Você pode ver que diversos blogs printam aí alguns trechos dos seus DVDs e mostram possíveis mensagens subliminares, e alguns desses blogs e vídeos até têm argumentos muito convincentes. Fazem ali uma coisa comparativa com outros artistas norte-americanos que também são acusados de ter feito pacto, e aí a nossa querida Aline Barros fica numa situação extremamente desagradável. Muitos desses prints mostram ali um chão quadriculado, um chão xadrez, melhor dizendo, perdão, onde se fazem uma comparação ali com o templo maçônico, que no templo maçônico tem ali o chão quadriculado, e no DVD da Aline Barros, não só em um, mas acho que 2 ou 3, não sei, dizem que ali foi uma mensagem subliminar da maçonaria no DVD da Aline Barros. E também no DVD, em outras cenas do DVD infantil, supostos símbolos de nova era, ocultismo e outros símbolos relacionados à maçonaria e inclusive até a teoria conspiratória sobre os Illuminati. Eu vou deixar aí na descrição alguns desses vídeos que estão espalhados pelo YouTube, e vocês podem procurar aí também, onde fazem algumas análises sobre os clipes da Aline Barros, principalmente os clipes infantis e as supostas mensagens subliminares. Mas de antemão, o que eu penso a respeito disso, eu acho que existe um pouco de exagero por parte de quem fez o vídeo aí. Eu não estou dizendo que eu duvido que existam pessoas infiltradas do satanismo, dos Illuminati, seja lá qual for a ordem, né, de outras seitas aí satânicas dentro da igreja evangélica. Eu não estou dizendo que eu não duvido disso não, tá? Mas eu acho que não temos provas concretas para a gente poder dizer que a Aline Barros faz parte desse grupo. Particularmente eu achei o vídeo um pouco sensacionalista demais,
E eu acho que o intuito ali do vídeo foi somente gerar uma polêmica desnecessária com alguém que é famoso. A análise que um dos vídeos faz é sobre um clipe da Aline Barros, onde as crianças e ela estão caracterizados com roupas do Egito Antigo e ali existem as pirâmides, existe todo um cenário montado ali e a música fala sobre a escravidão do povo hebreu na terra do Egito. Ao meu ver, eu não vi mensagem subliminar nenhuma ali, apenas uma interpretação caracterizada, né, ali com sua vestimenta, com o figurino daquele tempo. Então eu faço uma pergunta aí para as pessoas que acreditam nessa suposta mensagem subliminar aí no clipe de Aline Barros. Vocês queriam que ela falasse do Egito Antigo vestindo roupas atuais? Queria que falasse do Egito sem colocar pirâmide, sem colocar ali os símbolos que antigamente no Egito se usavam ali? Então não tem como, foi uma questão de interpretação. Isso na minha visão. Eu posso estar totalmente equivocado, mas eu acredito firmemente que a Aline Barros não tem nada a ver com esse negócio de satanismo, de pacto com o demônio, com maçonaria, até porque eu não acredito que o intuito da maçonaria, dos Illuminati, ou seja lá quem for, dentro da igreja evangélica, fosse enviar mensagens subliminares. Eu não acredito nisso não. Eu acho que eles têm outros meios de comunicação mais fortes para poder fazer esse tipo de coisa, tá? Se os senhores do mundo possuem ali a grande mídia internacional, os grandes meios de comunicação, para que eles vão querer mandar mensagem subliminar em clipezinho, em DVDzinho de música gospel para criança? Eu não estou dizendo que isso seria impossível, tá? Mas eu estou querendo dizer que eu não vejo isso aí dentro do DVD da Aline Barros. Eu acho que aconteceram ali algumas coincidências, até por inocência mesmo dos produtores da Aline e tal. Pode até haver uma má intenção por parte dos produtores sem a Aline Barros ter percebido, tá? Isso é uma teoria, tá? Isso aqui é só uma teoria. Que se por acaso esses símbolos realmente foram colocados ali de propósito para enviar uma suposta mensagem subliminar, eu não acredito que a Aline Barros tenha ciência daquilo não. O que deu mais força ainda para essas teorias conspiratórias sobre supostos pactos feitos por cantores gospel veio a partir do bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus, quando ele declarou em um dos seus blogs que 99% dos cantores evangélicos estão endemoniados, ou seja, que estão possuídos, que não são de Deus ou que possuem pactos. Isso foi uma declaração do bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Tem uma declaração dele que diz o seguinte: da mesma forma que cresceu o número de protestantes no país, aumentaram as rixas, brigas e contendas entre as milhares de denominações ditas evangélicas. Cada uma vez defende o seu quinhão e tenta segurar fiéis em seus templos, que, convenhamos, muitos nem possuem arquitetura de casa religiosa, mas se assemelham a pequenos comércios. Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus entrou pesado na briga. O homem que se auto-intitula bispo afirma publicamente que 99% dos cantores evangélicos estão possuídos pelo demônio, como por exemplo a cantora Ana Paula Valadão, que é um ícone da música evangélica, foi atacada severamente pelo líder da Igreja Universal e o dono da Rede Record de televisão. Outro argumento, que também é uma teoria que tenta sustentar todas essas teorias sobre cantores gospel fazendo pacto com o diabo, é justamente a questão de que o gospel é um mercado em ascensão, é um mercado que está crescendo muito. Então alguns, para ter fama, para ter sucesso dentro da música gospel, para se destacarem, poderiam ter feito pacto com entidades malignas para poderem se destacar nesse ramo musical, porque eles só queriam crescer musicalmente e por gostarem da música gospel. Alguns acreditam que são membros de igrejas satânicas que estão infiltrados na igreja evangélica para poderem ali fazer uma dominação, enfim. São teorias e diversos argumentos para sustentar outras teorias que, na minha visão, não tem base nenhuma. Lembrando mais uma vez que o vídeo aqui não está afirmando nada, não está dizendo que canto A ou canto B tem pacto. O intuito do vídeo aqui foi apenas compartilhar as informações que estão
rondando pela internet. E a opinião deste youtuber que está publicando aqui para vocês é que a maioria das postagens acerca desse assunto, ao meu ver, são meras especulações, polêmicas desnecessárias a fim de gerar acessos, views e causar um certo rebuliço aí dentro das redes sociais. No fundo, todo mundo gosta de uma teoria conspiratória. Eu falei isso em uma entrevista que eu dei pro canal do Mago, que eu não acredito em mais da metade das coisas que eu publico no canal. Mas por que eu publico? Porque são os assuntos que estão sendo discutidos na internet. E se o meu foco aqui é falar sobre teorias da conspiração, paranormalidade e espiritualidade, é claro que eu vou falar sobre esses assuntos mesmo que eu não acredite na maioria esmagadora deles. E aí cada um pega essas informações e tira a conclusão que quiser. Graças a vocês, esse projeto ele não parou, e canais como o nosso, que produz esse tipo de conteúdo mais sério, acaba sendo um pouco prejudicado com as novas políticas, mas graças a vocês, que colaboram todos os meses, esse projeto ainda é possível. Muito obrigado de coração. E então, o que você achou? Está gostando deste documentário? Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistirem a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like e inscreva-se para participar da nossa creche de crianças obscuras. Curta nossa página no Facebook. O link está na descrição do vídeo. E ajude a manter este projeto no ar. Para que você possa contribuir, está aí na descrição do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Um beijo do tio Lu. Sonhem comigo.